Gênesis 25, versículo 29 até o versículo 34. Vou ler na NVI. Diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom, que significa vermelho como a terra. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Repita comigo, volta ali. Repita comigo: venda-me. Bem forte: venda-me o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú, repita comigo, desprezou. Não, bem forte: desprezou o seu direito de filho mais velho. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, ministra aos nossos corações, que possamos receber de Ti e ouvir a Tua voz de uma maneira clara e poderosa, que nada, absolutamente nada, roube a semente da palavra dos nossos corações, porque a nossa escolha aqui nessa noite é de se alimentar, de Te ouvir e seguir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Olhe para cá. Quero falar um pouquinho nessa noite sobre escolhas momentâneas versus escolhas eternas. Repita comigo: escolhas momentâneas versus escolhas eternas. Bota para mim aí a arte do devocional, por favor. Gente, para quem não sabe, essa semana eu estou falando exatamente sobre esse tema, o poder das escolhas no devocional. Já falei semana passada, vou repetir. Todo o material de quase 2 anos do devocional estavam nesse canal do YouTube que eu tinha e que foi hackeado e excluído. Eu tive que recomeçar um canal do zero. Então, você que diariamente quer ouvir uma palavra, que o objetivo dela é uma linha de ensino devocional por causa disso, todos os dias trabalhamos uma temática por semana. Então, só escaneie a câmera do teu telefone naquele QR Code, você vai cair no canal, e é importantíssimo que, se você puder, você já se inscreva, porque fazendo isso, você ajuda o YouTube a liberar mais ferramentas. Como o canal é novo, tem uma série de verificações, uma série de exigências que eles fazem para que ele possa liberando gradativamente, e eu tenho certeza que quando Deus tem um propósito na nossa vida e através de nós, não tem homem na terra, não tem anjo no céu e não tem demônio no inferno que possa impedir. Não, 2 amém. Vou repetir: quando Deus tem um propósito na vida de alguém. Tem alguém aqui que foi escolhido por Deus? Deixa eu ver. 3 pessoas, meu pai. Vou perguntar de novo. O som tá bom aí? Tá me ouvindo aí? Vou perguntar de novo. Tem alguém aqui que foi escolhido por Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem foi escolhido por Deus para viver algo, não tem homem na terra, não tem anjo no céu e não tem demônio no inferno capaz de parar aquilo que Deus colocou na tua vida. Pega essa verdade em nome de Jesus, por favor. Olha para quem está ao teu lado, diga para ele assim: ei, acorda nessa noite para essa verdade. Cutuca ele e diga: acorda para essa verdade. Vê se ele deu um glória a Deus que acredita nisso aí. Esse texto que nós lemos, pode tirar agora, querido, obrigado. Esse texto que nós lemos, ele vai narrar sobre o nascimento dos primeiros irmãos gêmeos que a Bíblia relata: Esaú e Jacó. E é muito interessante porque, embora eles fossem gêmeos, culturalmente, o filho mais velho carregava um direito especial diante de Deus. Mas pastor,
como que, sendo irmãos gêmeos, um vai ter direito sobre o outro. E inclusive o dia do nascimento deles foi um tanto quanto engraçado, porque a Bíblia diz que Esaú nasce primeiro. Quem nasceu primeiro? Quem? Só que Jacó nasce agarrado no calcanhar do irmão. E por muito tempo foi se ensinado isso, né? Que o nome Jacó significa suplantador, enganador, mentiroso. Mas na verdade, o nome Jacó, na sua raiz, significa aquele que agarra. Repita comigo, aquele que agarra. Porque como que um pai vai chamar de suplantador uma criança que recém-nasceu? E por muito tempo se foi ensinado, se foi pregado sobre isso, porque se confundiu a tradução. Então, repita comigo, Jacó significa aquele que agarra. Por quê? Porque isso é profético na sua vida. Porque existem escolhas que vão passar diante de você, que só vão fazer parte da tua vida se literalmente você agarrar ela. Deixa eu liberar a palavra sobre alguém aqui nessa noite. Chegou o tempo de você parar de perder as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Não importa se te chamam de enganador, não importa se te chamam de suplantador, você não vai ser definido pelo que dizem, você será definido pelo poder das tuas escolhas. Diga para quem está do seu lado: está insatisfeito de quem você é? Mude as escolhas que você está fazendo. Ai, meu Deus do céu. Agora vira para o outro irmão, para o outro não ficar bravo contigo, e diga para ele assim, ó: você hoje é resultado das tuas escolhas de ontem. Vê se ele deu um ai, ai, ai aí. Então tem muita gente que diz assim: ai, pastor, Deus não está me abençoando. Pastor, eu oro, parece que nada acontece. Não é que nada acontece, é que você está colhendo, ou melhor, ou você não está colhendo as escolhas que você não fez. Ou você está colhendo as decisões erradas que você tomou. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não tem nada a ver com isso. Porque às vezes nós queremos colocar na fatura de Deus uma escolha que eu nunca tomei. E às vezes, eu sei que ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele também leva a culpa de coisas que ele não fez. Porque não foi o diabo que não quis estudar, foi você. Não foi o diabo que preferiu ficar no Netflix ao invés de ler a palavra de Deus, foi você. Não foi o diabo que escolheu fazer contato com quem não era para fazer, ao invés de ficar com aquilo que Deus te deu, foi você. Então não terceirize a responsabilidade. Deus está falando com alguém aqui. E por que esse texto ele é revelador? Porque Esaú recebeu de graça uma bênção que geraria legado para muitas gerações. E ele cresce, e ele se torna um hábil caçador. Enquanto Jacó era mais das coisas domésticas, Jacó fez o primeiro MasterChef da Bíblia. Enquanto Jacó ficava cozinhando, ele se afeiçoou mais com a mãe, Raquel. Mas como Esaú era do campo, Esaú acabou tendo mais contato com o pai. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A tragédia de uma família começa quando pai e mãe começam a tratar filhos iguais de formas diferentes. Raquel
o preferidinho dela era Jacó, porque Jacó gostava de MasterChef. Enquanto Isaac gostava de Esaú, porque Esaú era caçador, era do campo. Agora, por mais que Jacó tivesse tido muitas decisões erradas na sua vida, teve um dia que ele foi inteligente. Repita comigo, inteligente. Ele levou a fama de enganador, mas de enganador ele não teve nada, ele foi estrategista. Ele disse, hoje eu vou fazer um cardápio diferente. Ele olhou no relógio, Esaú vai caçar. Meio-dia ele vai chegar, quando ele chegar, a lentilha vai estar pronta. Ei, pensa naquela lentilha ungida, pedacinho de bacon, calabresa defumada, aleluia, bem curtida, sabe aquele cheiro? A Bíblia diz que Esaú está cansado, repita comigo, cansado. Deixa eu abrir um parênteses, cuidado com as escolhas que você toma quando está cansado. Já dizia Mike Murdock, não tome decisões definitivas em momentos transitórios. Quando você está cansado, você vai tomar decisões precipitadas, vai para casa, dorme, descansa, amanhã é outro dia, Deus vai trazer resposta para você. Não tome decisões definitivas em cima de circunstâncias transitórias. Quantos casamentos acabaram por uma discussão que, se somente tivesse uma noite de descanso, não teria acontecido? Quantos crimes aconteceram por uma alma que estava cansada e, se tivesse saído para dar uma voltinha, esparecido um pouco, não teria acontecido uma tragédia? Cuidado com as tuas escolhas. Já dizia o sábio Salomão, você é livre para suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. Diga para quem está do seu lado, você é livre para escolher, mas será prisioneiro das consequências. Olha comigo para o relógio, 10 para meio-dia. Está chegando Esaú cansado, com fome. Saiu 5 da manhã para caçar. Ele chega. Ei, Jacó! Serve um pratinho para mim. Enquanto você está caçando, além de MasterChef, eu estou aprendendo sobre empreendedorismo. Que ninguém dá nada para ninguém, varão. Quer um prato de lentilha? Quero. Eu te vendo. Quer comprar? Abre um parênteses. Nunca diga que foi roubo uma negociação que as duas partes acertaram. Ele deu um preço. Qual é o preço do prato de lentilha? Me dá o teu direito de irmão mais velho. Aqui entra a mensagem dessa noite. Aqui era para Esaú acordar e dizer, não. Como que eu vou escolher algo passageiro por um legado eterno? Não. A fome que eu posso esperar um pouquinho, ir lá no galinheiro, pegar um ovo, fazer um omelete, mas a precipitação fez Esaú trocar o que é eterno por aquilo que é passageiro. Eu abro um parênteses e coloco eu e você na história. Quantas e quantas vezes nós estamos trocando o que é eterno por aquilo que mata a fome por minutos? Você olha e diz, não, pastor, como Esaú foi bobo, só que Esaú não tinha o Espírito Santo. Esaú não tinha o que nós temos, o penhor da salvação.
Esaú não tinha aquela voz que dizia para ele: ei, cai fora, Esaú, não troca o que é eterno por aquilo que é passado. Ele não tinha essa voz, ele tinha apenas o ímpeto de alguém que está com fome, e ele não pensa no depois, porque essa é a característica de quem escolhe pelo impulso. Quer? Tá bom. Olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Versículo de número 34. Bota para mim, por favor. Gênesis 25. Ou melhor, 29. Passa. 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 Aí. Disse Esaú, antes de apertar a mão para fechar a compra, ele vai declarar uma frase que é reveladora. Estou morrendo de fome. Agora, olha que forte isso aqui. Na mesma frase que ele diz que a necessidade dele está matando ele desvaloriza o que Deus havia entregue para ele. De que me vale bênçãos futuras se no presente eu estou passando necessidade? Aqui é a brecha perfeita que o diabo usa para você quebrar princípio. De que adianta ter promessa de Deus se eu estou passando no vale? De que adianta ter palavra de Deus se está tudo errado? Eu vou dar um jeitinho brasileiro, eu vou trocar a promessa por uma proposta, eu vou trocar a primogenitura, o favor de Deus, as promessas de Deus, por algo que mate a minha fome momentânea. Deixa eu ser profeta para alguém aqui. Cuidado com as tuas escolhas. Aquele que é o pão vivo que desceu do céu, ele continua matando fome daquele que tem fome e sede de fazer a sua vontade. Ou tu acha que se Esaú dissesse: pai, tem alguma coisa para comer aí? Sim ou não? Eu pergunto e você responde. Você acha que não tinha comida na casa, sim ou não? Tinha comida ou não tinha? Será que nessa casa não tinha um cacho de banana, não? Será que não tinha uma maçã? Será que não tinha um galinheiro para pegar 3 ovinhos, fazer um omeletezinho? Não tinha? Agora aprenda um segredo. A fome, a necessidade cega você das opções que Deus colocou ao teu redor. Ah não, só tem esse aqui. Ó, eu fui vendedor há muito tempo. Ó, a promoção é hoje. Se não fechar hoje, amanhã é outro preço. Ó, uns já balançaram a cabeça, vocês sabem como é que é. Ah não, então... Não. Por quê? Porque é comprovado cientificamente, psicologicamente, neurocientificamente, que o ser humano, quando ele está envolvido emocionalmente numa escolha, se ele para pensar, a decisão dele é muito mais propensa a ser não do que sim. Vou dar uma voltinha. Nós tínhamos um código na loja: não deixe o cliente sair. E na época que eu trabalhei de vendedor, tinha os cartãozinhos, né? Aí nós fazíamos a competição de quem matava mais cartão da concorrência. Aí quando chegava esse, dava voltinha, eu dizia: ei, vem cá. Como é que é o seu nome, senhor? Adilino. Já viu, quem vai comprar coisa é sempre assim, né? Adilino, Romeu, Bartolomeu. Os nomes, se tiver alguém assim, é porque tu é consumidor, varão. Desculpa. Onde é que o senhor vai, seu Adilino? Não, a verdade é o seguinte, então joga limpo comigo. O que o senhor está procurando? Eu quero uma geladeira. Tá, então faz o seguinte. Vai aí e traz o melhor preço que eu mato aqui. Quer pagar barato? Quer. Então vai lá. Traz o melhor cartão que eu te dou um brinde. Às vezes dava, às vezes não dava. Mas qual que era a estratégia? Se ele já rodou todas as lojas, ele caiu aqui, nego, ele não vai sair daqui.
Por mais que eu esteja empatado no preço, ou às vezes até perdia, tem uma coisa que eu tenho que os outros não têm. Qual que é? A pergunta, qual que é, pastor? Ousadia. Eu falei, só deu toda a volta aqui. Não, mas lá na Colombo está mais barato. Eu falei, não. Mas na Colombo não tem um atendimento que o senhor ganhou aqui. Ou quer dizer que meu atendimento não vale R$100? Ninguém vai dizer que não na minha frente. Agora, estou falando para você aqui do universo que eu vivi muitos anos da minha vida para te dizer o seguinte: o ser humano pressionado, ele para de enxergar possibilidades. E ele só quer ver a sede momentânea. Eu estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? De que me vale essa bênção futura se a minha necessidade não está sendo satisfeita? Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Quando você para de decidir pela circunstância, quando você para de decidir pela realidade, abre-se uma janela no céu. O Deus da provisão começa a se manifestar. O princípio do Todo-Poderoso começa a aparecer. O céu olha e diz: ei, ele não recuou, manda peixe para a rede. Ele não recuou, manda o quarto homem na fornalha. Ele não recuou, manda socorro, livramento, porque quem escolhe pelo princípio não será envergonhado por ele. Aleluia, sepa Jesus, aplauda com vontade. Ele escolheu com o estômago, não com o espírito. Se ele pegasse a armadilha, ele já consagrava um jejum ali. Agora pega isso. Quando eu escolho, repita comigo, quando eu escolho, baseado no princípio, eu nunca vou ser confundido. Escute, escolher é uma habilidade que Deus deu para o ser humano. Muita gente não entende isso, e quando olha para o Éden, acha que Deus fez de Adão e Eva robôs. Vocês são obrigados a me servir. É claro que não. Toda liberdade sem responsabilidade não é liberdade. Deus deu liberdade, deu responsabilidade, Deus lineou até onde eles podiam ir, mas a escolha, preste muita atenção, quem que foi enganado no Éden? Quem que foi enganado no Éden? Quem? Bem forte, quem que foi enganado no Éden? Quantos acreditam que Eva foi enganado no Éden? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem acha que Eva não foi enganada, foi o Adão enganado, levanta a mão, deixa eu ver. E quem não levantou está achando o quê, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus. Quem acha que Eva foi enganada, levanta a mão. Agora eu vou bagunçar com a tua mente. Eva não foi enganada. Eva escolheu ser enganada. Sabe por quê? Quando a gente diz que Eva foi enganada, nós estamos dizendo que a culpa não é dela. Ai, me enganou. Mas também, bobão, como é que tu vai acreditar? Eu não vou falar o santo. Como é que tu vai acreditar que o cara vai te vender um carro de 180 mil? Em 180 parcelas de 1.000? Sem SPC, sem Serasa no boleto? Ainda diz para mim assim, ó, é resposta de Deus. Ai, varão. Falei, varão, é golpe? Não, pastor. Falei, varão, eu já dei aula nessa escola aí, varão. Não, pastor. Aí vai lá e... Já reparou que o golpe só é enganado quando a gente não se atenta nos sinais? Eu já caí em golpe, gente. Bobão. Por quê? Porque a gente está emocionado. Pega aí, assina. E o produto vai chegar, não sei, a foto do cara desapareceu do WhatsApp. Ele não respondeu mais, mas deve estar a caminho o produto. Ai, mano. Tá, mas tu não pagou, né? Ai.
Gente, um dia eu estou saindo da academia, não sei quem é que estava comigo, acho que é o Thiago que estava comigo, não sei se... Estou saindo da academia, o varão que se batizou estava junto, não sei se ele está aqui. Estou saindo da academia, eu salvei um cara de um homicídio. Eu nunca vi 2 argentinos com tanta raiva. O cara no chão, eles iam matar o cara. Eu falei, ei, calma. Me roubou, como assim? Tentando entender, imagina, argentino para falar, às vezes tu não entende, imagina, porque eles falam um pouquinho mais rápido, tu imagina o cara nervoso, os dois. E eu falei, não, mas não bate nele, não vai adiantar, não, ele me roubaram, e xingando, eu falei, cara, calma aí, aquela loucura, e chegou o outro, eu falei, não, calma, o que aconteceu? Não, me roubou, falei, mas te roubou quanto? Eu só fui entender no final que era 6 mil, mas o tempo todo eu achei que era 100 mil pelo jeito que ele falava. Falei 100 mil, falei, ô varão. Calma, não mata agora, calma. Aí falei, não, bate nele, não, você vai, não, bate nele, varão, calma. Eu falei, já estava quase apoiando, mas falei, não, vou. Aí acho que, não sei se foi o Thiago, chegou alguém, falei, não, vai bater no cara, calma. Mas por dentro, quando ele falou 100 mil, confesso que... nós trabalhando aqui, somos guarda-vida e todo mundo dinheiro e vou te matar. E fazia assim, eu falei, meu Deus, esse gringo vai matar o cara aqui. Eu falei, saindo da academia, o que eu tinha que me meter na vida dos outros? Aí eu estou apartando a briga, e aí o cara deu uma acalmada, e eu falei, pô, um senhor, devia ter uns 50 e poucos anos. Eu falei, pô, meu amigo, dando golpe, não, mas não fui eu, calma não, e o cara puxava o caderninho, cada vez que ele falava, eu falei, vai dar, e a polícia não vinha, nessa hora eles nunca aparecem, a loucura. E aí, intermediando, aí tu vai entender Provérbios que diz, né, que quem se mete na briga dos outros é como pegar cachorro pela orelha. Eu falei, o que eu tinha que me meter aqui? Já me atrasei, tinha um compromisso, já era. Aí tô lá naquela, e aí nisso, eu começo a entender, aí um dá uma acalmada, me fala, não, aconteceu isso. Qual que era o engano? O engano era um imóvel de 3 dormitórios, na beira do mar, por R$1.800. Ai, varão, onde é que tem? Claro, eu entendo que eles são argentinos, de repente eles não têm conhecimento. Estou só ilustrando um exemplo para você entender. Mas a artimanha do engano é algo muito bom e imperdível. Só que nós temos que entender o mundo que a gente vive. Por exemplo, os caras caem nos golpes do iPhone direto. Pô, o iPhone 16 é 10 pau. Aí o cara bota o anúncio, iPhone 16 por 4.500. Ai, pastor, Deus abriu a porta. Não, pô. O cara vai te vender um Dynavision ali com a capinha do iPhone. Por quê? Porque nós somos enganados quando nós escolhemos por causa daquilo que nós queremos. Agora escuta o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Existe uma escolha que você nunca vai se arrepender. Existe uma escolha que nunca vai te fazer mal. Existe uma escolha, porque tudo na vida é escolha. Tem gente que pensa, pastor, mas eu não tenho. Escuta o que eu vou te dizer. Todo dia você tem no mínimo, cientificamente falando, 350 escolhas no único dia. Você escolhe o número 1. Quando toca o despertador, se vai ficar no soneca ou não vai. Número 2, você decide se você vai sair da cama ou se você vai orar. Número 3, você já começa a decidir que roupa vai botar, tomo um café, não tomo, vou treinar, não vou, faço isso, não faço, vou assistir o quê? O tempo todo você está decidindo. E quando você não atenta para as suas decisões, ela entra para um modo chamado piloto automático. Aí sabe o que decide por você? Os vícios. Sabe o que decide por você? As vontades.
Você nem sabe, daqui a pouco você já está sentado lá comendo o que não é para comer, daqui a pouco você já está sentado assistindo o que não é para assistir. Pastor, nem sei como é que eu vim parar aqui, sabe por que que é? Porque você decidiu tanto pelo erro, que o teu cérebro já pregou o caminho da decisão. Mas nessa noite eu quero ser profeta para alguém. Jesus de Nazaré está aqui para mudar as tuas decisões, Ele está aqui nessa noite para mudar a motivação do teu coração. Se você decidia pelos prazeres, se você decidia pelas mesas erradas, Ele está aqui para que você tenha a melhor decisão, assim como Maria. Ela escolheu a boa parte, e por ela ter escolhido, essa parte não lhe será tirada. Aonde estão as minhas escolhas? Eu finalizo para nós orar dizendo o seguinte: domingo eu falei aqui sobre aonde eu conheci o Evangelho, a igreja que eu me converti. E quando eu comecei a deslumbrar o que era, o que Deus estava fazendo na minha vida, da onde eu estava saindo, a primeira coisa que mudou foi as minhas escolhas. Porque ao invés de escolher sentar nas mesas que eu sentava, eu comecei a escolher ir para a casa do Pai. Eu comecei a escolher andar com pessoas que sabiam desse Cristo, que eu estava apaixonado por Ele. E não se engane, não é a tua palavra que diz aonde está o teu coração, são as tuas escolhas. Se você diz que ama Cristo, mas as tuas escolhas são só para coisas que te afastam dele, são só para coisas materiais, você está trocando exatamente igual Esaú, aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Escute, fome dá todo dia. Necessidade fisiológica, todos os dias nós temos. Foi isso que Jesus vai dizer para Judas, quando Judas critica aquela mulher. Que desperdício! Não podia se vender esse perfume e dar para os pobres. Aí Jesus diz: ei, os pobres você sempre tem com você. Ele está dizendo o seguinte: o que tu quer fazer, que na verdade não é a tua desculpa, tu pode fazer qualquer dia, mas essa oportunidade, o dia de hoje, de me adorar em espírito e em verdade, nunca mais você vai ter. O que ele está dizendo é o seguinte: ei, tenha discernimento das oportunidades. Esse culto que você está aqui nunca mais vai acontecer. Ele é único, ele é uma oportunidade de você ter a melhor escolha da sua vida. Não postergue aquilo que o céu está falando para você escolher hoje. Fique em pé comigo nessa noite. Obrigado para você que nos assistiu até aqui. Deus te abençoe.